Olá, internautas! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à TV Social Media e hoje eu vou falar aqui da cidade de Santana do Seridó, né? E para vocês que seguem a página aqui da TV Social Media e não conhecem a cidade de Santana do Seridó, ela fica localizada aqui na região do Seridó, a 254 quilômetros da capital, né? A sua população, segundo o IBGE, a cidade tem 2.688 habitantes, mas por ser uma cidade pequena, né, Santana não ficou de fora aí do Covid-19, né? Então, são 40, segundo o boletim que foi emitido hoje, dia 27/5, são 40 pessoas monitoradas com 2 casos confirmados. E é sobre esse assunto que a TV Social Media convidou a Secretaria de Saúde, Jocilene. Ela já está aqui comigo ao vivo, né? Deixa eu colocá-la no ar aqui. Jocilene, seja bem-vindo aqui à TV Social Media. Jocilene, segundo aí o boletim, deixa eu colocar aqui o boletim. Segundo o boletim que já está aparecendo aqui na tela, né, para os internautas, né, esse boletim ele foi emitido agora dia 27/5. Ele tem um total de casos monitorados de 40 pessoas, casos notificados 18, isolamento social 18, casos descartados 22, casos confirmados 2 e casos recuperados 0. Secretária, hoje vocês se reuniram, né, e o que é que foi tratado para tentar impedir o avanço do Covid-19 aí em Santana do Seridó? Boa noite, Albertão. Boa noite, internauta da TV Social Media. Todas as tardes, a gente tem sentado, né, junto a uma comissão formada nesse momento de Covid, por 2 enfermeiros, um médico, e eu participo dessa discussão, né, e desse levantamento de dados dessas pessoas que estão sendo monitoradas no nosso município. Esses monitoramentos são um pouco contatos, né? Eles tiveram contatos com pessoas positivas, na qual a gente faz esse monitoramento diário e conforme o aparecimento de sintomas, ele vai se enquadrando na questão das notificações. Então, ele é avaliado pelo médico, é enquadrado nessa notificação por sintomas, e aí a gente tem um monitoramento diário dessas pessoas, na qual ela vai sendo descartada conforme testada, né? Porque o município criou critérios, né, para fazer esses testes. Os que se enquadram na questão dos critérios estaduais e federais, né, que a gente também tem os critérios a nível do Ministério, eles vão sendo testados e outros por critério municipal, na qual o município adquiriu testes rápidos que está fazendo este trabalho e esses diagnósticos, né? Então, ontem a gente realizou 3 desses monitorados, 3 que estavam apresentando sintomas e estava dentro dos dias, né? Porque também nesses critérios a gente tem observado que o teste ele tem uma reação após 10 dias que o paciente apresenta seus sintomas até o 14º dia. Então, nesse período, dentro desse período, eles fazem esse teste. Aí, ontem, nos deparamos com 2 casos positivos. Então, hoje, a gente sentou, já avaliou outros casos, outros pacientes desses que estão sendo notificados, e vem acompanhando essa evolução desses sintomas desses pacientes. Quanto à questão de medidas, a gente, Albertão, quanto município, quanto gestão, quanto saúde, vem exaustivamente usando todos os meios de comunicação existentes
que a gente possa fazer esse tipo de orientação à nossa população, né? Sensibilizando a população quanto ao isolamento domiciliar, que essas pessoas não saiam de casa sem necessidade, não procure os nossos serviços se não estiver realmente necessitando, porque neste momento não é hora de estar fazendo triagens em relação a exames no momento que não seja realmente necessidade, porque a gente, enquanto profissional de saúde, está aqui trabalhando em prol de uma população e à disposição da população. Então, a gente, mais do que nunca, somos vulneráveis, né, a esse tipo de situação. Então, quem não necessita, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara. A gente teve vários decretos já expedidos pela administração, né, pelo município, baseado em decretos estaduais e federais, que nada a gente criou, apenas a gente se enquadrou. Então, a gente vem exaustivamente, quanto profissionais de saúde, que trabalha tanto na endemias, vigilância sanitária, agente comunitário de saúde, toda a equipe empenhada nessas orientações quanto à população, fazendo desinfecção nos locais de maior circulação de pessoas e também barreiras, essas barreiras educativas, que a gente também vem entregando folder, distribuindo álcool gel, explicando como deve ser higienizar as mãos, a questão do monitoramento dos sintomas, das síndromes gripais, vem sendo uma triagem na unidade, né, antes do atendimento, já para evitar que essas pessoas saia disseminando, né, que no momento desse todo mundo com síndrome gripal, passa a ser uma pessoa que requer um cuidado maior. Então, todos esses cuidados a gente vem tendo. Mas, mesmo assim, né, ninguém está brindado. Então, a gente vem realmente trabalhando, mas, infelizmente, está em todo canto. Então, a gente também fica feliz, porque o vírus por aqui, graças a Deus, as pessoas não têm tido um sintoma tão acentuado que precise de uma internação, né? Então, assim, graças a Deus, quem teve sintomas leves, esses 2 casos foi sintomas leves, apenas a gente precisou ficar com esse monitoramento e essas orientações. Mas até então não precisou de internamento. Ô, secretária, por vocês estar próximo a uma fronteira, né? Vocês fazem fronteira aí com a Paraíba, né? São 9 quilômetros, se eu não estou enganado, né? Entre Santana e São José, que teve bastante casos, né? São José teve, se eu não estou enganado, foi quase 40 casos, né? E, e já é uma cidadezinha próxima aí. Então vocês estão tendo essa dificuldade nesse controle, já que vocês fazem fronteira com a Paraíba? O desencadeamento de monitoramento nosso foi justamente por essa aproximação e fluxo de pessoas que tem, né? Tanto a gente tem daqui para lá, como tem de lá para cá. A gente tem funcionários que trabalham aqui, que têm contato lá, lógico, com os familiares, e a gente precisou realmente até desse momento de monitoramento, precisou se afastar, né? Então, assim, é uma questão que é inevitável. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estar em conexão, né, com outras pessoas. Infelizmente, isso acontece. Então, assim, eu não posso dizer que é uma dificuldade. O que eu posso dizer é que as pessoas precisam ir e vir, e infelizmente aconteceu esses contatos. A gente tem pedido, né, tem pedido bastante à população que evite. Se puder evitar, evite. Mas se não puder, aí, assim, realmente fazer essas medidas, né, protetivas que existem para evitar que seja contaminado. E, secretária,
E como é que está o estado de saúde dessas pessoas? Elas estão em isolamento? Elas são sintomáticas? Como é que está o estado dessas duas pessoas? Como eu falei, as duas pessoas que realmente está positiva, né, que já houve o exame, realizou o exame de teste rápido e positivou, elas estão em casa, graças a Deus. Não estão apresentando sintomas que necessite de hospitalizar, né, nem de internamento, elas realmente estão em casa, em isolamento domiciliar. É tanto que a questão do boletim ficou esse questionamento. Dos 40 total de pessoas que estão sendo monitoradas pela equipe, desses 40, só 18 pessoas, no total dos 40, foi quem apresentou sintomas. Por isso que há um monitoramento dessas pessoas mais intensivo, que precisam do contato da equipe em relação à evolução desses sintomas. Por isso que eles são notificados. Daí, desses notificados, existe já os descartados, que está dentro dos 22 descartados. Alguns, como por exemplo, 18 desses ainda estão em monitoramento, em isolamento social. Dos 18, a gente já tem uma diminuição desses 18, é lógico, né, que foi das notificações e dos que apresentaram sintomas, e os assintomáticos, eles são descartados conforme o tempo que ele vai passar em isolamento, no sentido de observação, por ter tido contato, mas não apresentou sintomas, eles não são testados, eles são descartados pelo tempo necessário que levou a ele ficar e apresentar ou não sintomas. Secretária, quantos testes vocês já fizeram aí na cidade de Santana do Seridó? 11 pessoas já foram testadas. E dessas 11, vocês já receberam os exames ou já estão esperando? Todas as 11 pessoas testadas foi por critério do município. O município adquiriu o teste e fez por protocolo municipal, por ter apresentado sintomas, por ter tido contato com pessoas positivas e ter sido avaliada pelo médico, e o adotou essa forma de fazer esses critérios, e ele se enquadrou nos critérios e foi testado. Então há uma prioridade, né? Vocês estão dando prioridade para as pessoas que chegam com sintomas, não é isso? Isso. Secretária, e como é que está o quadro de médicos aí na cidade? Vocês estão tendo os atendimentos, vocês é só urgência? Como é que está acontecendo aí os atendimentos? Berdan, a gente tem reduzido, né, tentado reduzir o atendimento na estratégia de saúde na família. No ambulatório. Então, no ambulatório, a gente pede, e antes da pessoa realizar, ir para o médico, tirar seu prontuário, sua ficha, a gente faz uma mini triagem no sentido de saber a questão de síndrome gripal e se manter no distanciamento lá. Lá é uma unidade que tem um hall pequeno, então a gente tem que realmente controlar esse fluxo. Então a gente pede que a pessoa venha, faz uma agenda, mas nem sempre essa agenda é obedecida. Mas a gente tenta fazer um pré-agendamento para que a pessoa não chegue na unidade todas de uma vez. E montou-se uma tenda na entrada, né, da unidade lá, para tentar fazer esse distanciamento no momento de espera, se vir acontecer um fluxo maior de mais de 10 pessoas naquele momento. A gente tem como organizar isso. Mas mesmo assim,
a gente tem tido essa dificuldade no sentido das pessoas entenderem que nesse momento não se pode fazer aglomerações. Mas, graças a Deus, nada que assim a gente não possa estar conversando e tentando controlar isso. A questão da dispensação de receitas de controladas, de hipertensos diabéticos, a gente tem uma agenda semanal que a gente a gente consegue fazer esse fluxo. Na segunda é um atendimento prioritário à gestante. Por exemplo, eu estou dizendo aqui, eu não estou com a agenda aqui em mão, eu não tenho como passar a agenda na íntegra, mas a gente organiza da seguinte forma. Na segunda for gestante, aquele momento vai ser para gestante. Na terça, eles vão à zona rural, né? Então, o atendimento na unidade já não tem, porque eles vão até a comunidades rurais, São Bento ou Tuiuiu. Na quarta, vem outro público. Vem hipertenso, diabético. Na parte da tarde, fica demanda livre. Então, a gente tem tentado fazer esse controle e, assim, na medida do possível, está sendo controlado, está dando certo. O médico, ele, graças a Deus, está atendendo de segunda a sexta na unidade, né? Com exceção da terça-feira, que ele tem que se deslocar para as comunidades rurais a cada 15 dias, quando não é na comunidade Tuiuiu, é na comunidade São Bento, e assim está dando certo. Graças a Deus, eu acredito que a população está realmente se sentindo contemplada nessa assistência. E na questão hospitalar, a gente realmente prioriza só urgência. Urgência e emergência aqui. Então, graças a Deus que as pessoas estão tendo essa compreensão, né, secretária, de esperar às vezes, né, esperar a sua vez, como a questão das pessoas que têm hipertensão, né, esperar o dia certo e também acontecendo também essas visitas, né, que a equipe faz também nas casas, não é isso? Antes da gente começar aqui a entrevista, você me falou que o médico está aí com você. Sim, tá. Doutor Dorival, ele tá sim. Então, vamos colocar ele aí na entrevista também, né, para ele falar aqui conosco, Pronto, né, pois dar tá essa bom. palavra aqui de Tá. controle para os santanenses, né, que nos acompanha. Por enquanto que o médico entra aqui na entrevista, né, vamos só aguardar aqui, doutor Dorival. Boa noite, doutor. Boa noite, irmão. Tudo Tudo bom? bem? Então, doutor Dorival, né, aqui conosco, ele que atende aí na cidade de Santana do Seridó. Doutor, em tempo de pandemia, é instalado um pânico muitas vezes na população, né? E como atender as pessoas que realmente chegam no hospital com sintomas de ansiedade, né, achando que está com Covid-19, né, e pessoas que realmente estão doentes. Como é que o senhor tem tentado aí separar aí esses dois lados? Essa sua pergunta é muito interessante. São coisas que são muito similares, né? Até porque essa pandemia surgiu aí praticamente há 4, 5 meses, né? E chegou no Brasil aqui há praticamente 2 meses e pouco. Então tem causado um pânico, um medo na população, porque é uma coisa inerente do ser humano, é ter medo do desconhecido, né? Então não conhecemos muito bem como é que esse vírus age, né? Apenas os relatos de morte. Então, isso gera um pânico muito grande na população. E as pessoas chegam na unidade muitas vezes com sintomas típicos da doença, que se você não fizer uma investigação mais criteriosa, você acaba até confundindo como se fosse a doença mesmo. Então, um dos sintomas típicos da doença, por ela acometer o parênquima pulmonar, é a dispneia, né? Que é uma das principais sintomas de um paciente quando está ansioso. Então, o paciente, quando está ansioso, ele faz hiperventilação e ele realmente começa a ter uma dispneia, né?
Então, ele já começa a entrar em pânico e já começa realmente a achar que pode estar com a doença, principalmente quando surge um caso na cidade ou a pessoa vai em outro município, ou alguém fala que tem alguém positivo em algum lugar. Então, assim, a gente tem recebido várias pessoas com esse tipo de sintoma, que é a dispneia, né? Mas quando a gente vai analisar os outros sintomas, que seriam os primeiros que poderiam surgir, a pessoa não apresenta esses sintomas. Então, ela apresenta como se fosse um sintoma só de dispneia. Mas os sintomas típicos do COVID, que a gente sabe, primeiro começa uma febrezinha, uma irritação na garganta, uma falta de apetite, aquela astenia, que é uma fraqueza no corpo, uma astralgia, que é a dor no corpo, a falta de cheiro, de sabor, é uma das principais sintomas. E a dispneia é um quadro que acontece, mas é só quando a doença se agrava, quando o corpo não consegue reagir, e aí a doença se agrava e o paciente entra nessa SARA, né, que é a síndrome respiratória aguda. Então, isso aí é um sintoma já mais para frente, não é um característico do primeiro sintoma do paciente. Então, diante disso, a gente consegue diferenciar bem os sintomas que são ansiosos dos sintomas que realmente são do COVID. Então, a gente usa os critérios, faz uma anamnese bem feita, todos os sintomas, conversando bem direitinho do paciente, como é que começou isso, quais foram os primeiros sintomas, o que é que está mais incomodando nele. E daí a gente consegue diferenciar. E está dando certo até agora. Os pacientes que a gente colocou em monitoramento, que a gente está usando ainda, a gente conseguiu pegar 2 casos, né, positivos. E os outros pacientes que a gente realmente diagnosticou como sendo outra coisa, realmente era uma ansiedade mesmo. Então, graças a Deus que está dando certo. E é o que a gente pede, né? Que a população ela fique calma, que a gente está fazendo tudo seguindo a forma da lei, seguindo os protocolos, que a gente sabe que existe muita informação, mas a informação nem sempre é a informação correta. Então, a gente que é da área da saúde, a gente tem que pegar os protocolos das melhores escolas de saúde do mundo, né? E aplicar elas em cima disso, porque a gente ainda não sabe assim exatamente o poder desse vírus. A gente sabe que ele realmente consegue atingir principalmente a população idosa, consegue, a gente viu nos outros países, né, um número de mortes muito grande, mas a gente está aí para orientar a população, para ficar calma, quando sentir alguma coisa, tenha calma, vamos analisar bem direitinho esses sintomas, vamos ver direitinho como foi que surgiu, quais são os primeiros sintomas. E aí existe toda uma cadeia que a secretária Helena já falou muito bem, toda uma cadeia que a gente vai seguindo, né, em relação a como é esses sintomas, quando é o tempo que a gente pode fazer o teste, quando é o tempo que se precisar, graças a Deus até agora não precisou, a gente não precisou enviar nenhum paciente para um hospital de referência. Eu espero que não precise, né? Mas se isso acontecer, a gente está pronto para fazer isso. Doutor, a gente sabe que desde que o Covid-19 entrou aqui no Brasil, né, ele tem feito muitas vítimas, né? E também as principais vítimas são profissionais da saúde, né, como colegas de trabalho aí do senhor, né, médicos, enfermeiros, auxiliares, né, pessoas que estão aí na linha de frente e que acabaram morrendo tentando combater o Covid-19. O senhor fica com esse receio, com medo, assim, pensa na família, tá aí na linha de frente, cuidando das pessoas, ter que estar cumprindo a sua missão. Como é que se sente? Como é que o senhor se sente? Eu me sinto, como qualquer cidadão brasileiro no momento, assustado, né? Mas confiante que a gente tem muitas armas hoje para combater várias doenças, né? A gente não tem uma arma ainda contra o vírus, mas tem armas para combater sintomas que esse vírus causa, né? Doença, inflamação pulmonar, inflamação em outros órgãos, então a gente tem
essas armas que a gente pode usar. A gente tem UTIs muito bem equipadas, claro que o número de vagas são limitadas, então a gente está fazendo o máximo para proteger da contaminação, para que a gente não precise usar isso da maior forma possível, entendeu? E ter que colocar decisões, decidir quem vai ou quem não vai. Mas o medo, ele é uma coisa que acontece em todo mundo, né? Mas claro que é com confiança que a gente vai vencer. Tanto é que eu estava numa cidade grande, é, tive a oportunidade de observar paciente com sintoma, atendi paciente, COVID, e vi como ele é realmente. Então, assim, paciente jovem que pegou a doença, e a doença é uma doença muito grave. Tanto é que eu aqui já fiz vídeo, já falei na rádio, já expliquei para as pessoas, mas você sabe como é o ser humano, ele só acredita naquilo que ele vê, né? Aí muitas vezes a pessoa às vezes precisa passar por uma situação para ver. Então foi uma opção minha de vir assim para uma cidade menor e graças a Deus vim aqui para Santana, que estou gostando demais da cidade, estou me dando muito bem com a equipe, o apoio aqui de Lena, que é uma pessoa maravilhosa, o prefeito Hudson, tudo que eu preciso, falo com eles, eles conseguem me apoiar em relação às necessidades que a gente precisa para trabalhar, né? Então, assim, está sendo um trabalho muito bem feito e como a gente é uma cidade, assim, bem afastada, né, dos polos, então, assim, a gente teve tempo de se preparar, né? Se preparar para esperar que a gente sabia que o momento ia chegar, né? E a gente aqui está o tempo todo orientando a população para que a gente tente retardar o máximo possível essa contaminação com o Covid. Claro que a gente sabe que dependendo de como vai ficar, praticamente todo mundo vai entrar em contato com esse vírus. Mas a gente tenta o máximo possível fazer com que isso seja o mais tardar possível, para que a gente tenha alguma medicação efetiva ou mesmo uma vacina, né? Para que a gente possa combater esse vírus de forma efetiva e aí voltar àquela normativa da vida cotidiana, né? Normal, sem aquele medo, sem esse pânico, né? Que a gente já dorme com esse receio de como é que vai ser amanhã, todo dia é uma notícia diferente, né? É verdade, doutor. E o senhor falou num ponto aí que é muito interessante, né? As pessoas só acreditam naquilo que vê, né? A gente sabe que tem muitas pessoas sintomáticas que pegam o vírus e não sentem nada, né? E as pessoas acham que, e as pessoas acabam confiando nisso, que pode pegar o vírus também ser uma pessoa sintomática. Mas como o senhor relatou, o senhor viu uma pessoa jovem numa situação bem difícil, né? E o senhor como profissional, o senhor já viu algo parecido com isso? O que é que o senhor relata dessa doença? Eu digo sempre que, assim, eu passei mais de 7 anos dentro do Tarcísio Maia, lá em Mossoró, e eu nunca... O Tarcísio Maia, assim, é algo que se você não viu no Tarcísio Maia, você não vê em lugar nenhum, né? Então, todo tipo de doença, de enfermidade, você vê naquele hospital, né? Mas eu nunca tinha me deparado com algo tão intrigante como esse Covid, né? Então, assim, ele não escolhe pessoas, então, claro que a gente sabe que os idosos são as pessoas que têm mais propensas a ter complicações pelo o sistema imunológico ser um pouco frágil, né? Pessoas que estão fazendo quimioterapia, pessoas que tomam corticóides, né, por causa de algumas doenças autoimunes, mas esse vírus, ele é impressionante porque o poder dele de causar lesão no corpo, ele é muito, muito grande, sabe? Não é só no sistema respiratório. Então, quando eu levei um paciente para o Tarcísio Maia, e quando chega lá, tem um protocolo de fazer um exame de imagem, que a gente faz exame de imagem, faz ATC de crânio, de tórax e de abdômen, porque ele tem um poder muito grande de atingir esses três órgãos. Claro que a parte pulmonar é a preferência dele, né? Ele tem uma facilidade muito grande de entrar nas células pulmonares e de lá conseguir se dividir. Esse vírus, ele é diferente dos outros vírus, porque ele é um vírus já que a gente chama de RNA positivo, né? Ele não precisa passar pelo aquele processo de se transformar num RNA negativo para depois se transformar num DNA, como, por exemplo, o vírus da AIDS, por exemplo, que ele é um RNA negativo, precisa fazer toda
uma transcrição, precisa de uma enzima para se transformar em DNA e assim se reproduzir. Esse vírus não. Então, ele quando entra na célula, ele já consegue se multiplicar de forma muito rápida. E até aquilo que você me falou em relação, assim, está morrendo muito profissional de saúde, jovens, né? Isso aí é um dos pontos também que a gente bate, porque esses profissionais, ele entram em contato com uma carga viral muito grande, né? São pessoas que passam um dia sendo expostos ao vírus e acabam respirando esse vírus, entrando em contato, pele, né? Às vezes tem uma lesão na pele que você nem percebe que tem aquela lesão, mas o vírus consegue entrar, né? E aí a carga viral é muito grande e aí a divisão também desses vírus no corpo também é enorme. E daí a pessoa acaba tendo uma complicação muito grande. E outra coisa que você falou em relação a gente nunca ter visto algo assim, né? Acredito que eu gosto de conversar muito com as pessoas assim, idosas, né? Tem muito a nos ensinar, mesmo que não seja da área da saúde, mas ninguém, eu acho que de 80 anos para cá conseguiu ver uma coisa igual a essa, né? Nem mesmo as pessoas que tiveram, passaram por as guerras, que a Segunda Guerra Mundial, como era, aquele pânico, aquele medo de chegar aqui, né? Não consegue nem assimilar uma coisa dessa. Tanto é que eu acho que a primeira. Eu acho que eu acabei perdendo aqui a conexão com... Durante as guerras, Opa. mas agora a gente viu que as igrejas estão sendo fechadas. Então, assim, é algo devastador, realmente, é algo que nos deixam apreensivos, não por a gente não ter vontade de lutar, de bater de frente, mas é porque existe essa dúvida ainda em relação ao vírus. A gente não conhece ele da forma que a gente precisa. E é muito difícil você combater um inimigo que você não conhece totalmente, né? Então você tem que realmente ter esse estudo, ter uma coisa mais concreta de como ele realmente age para poder você bater de frente com ele. Porque a gente estava até converso muito entre meus amigos, os grupos que a gente tem, e esse vírus, além de, como eu falei para você, das lesões pulmonares, ele causa muitas alterações também no sistema nervoso, né? Tanto é que o protocolo da gente, quando chega no hospital de referência COVID, a gente faz exame de imagem de crânio, de tórax e de abdômen, né? Porque quase todos os pacientes, mais de 60% dos pacientes, eles têm encefalite, né, por causa do vírus. Então, assim, são lesões no cérebro que provavelmente vai deixar sequelas nessas pessoas, né? Então, não só é assim, você pegou o vírus, vai sobreviver e vai ficar normal. Não é bem assim. Claro que a gente quer fazer de tudo para a pessoa sobreviver, mas a gente sabe que muitos vão ter complicações neurológicas depois desse vírus, devido às lesões que ele causa no cérebro. A gente sabe que lesões cerebrais são irreversíveis, né? Então depois que acontece, se torna irreversível. Então, a gente sempre tem esse cuidado de orientar as pessoas, não é causar medo, nem causar pânico, porque a gente está aqui para orientar da melhor forma possível, mas chega um momento que a gente tem até que falar assim de um jeito que a pessoa realmente entenda e até passar um pouquinho de medo para a pessoa, que está na hora de sentir medo, né? Porque o medo, às vezes, ele nos protege. Então, assim, eu passo uma mensagem até para os idosos, né? E para o jovem também, que o jovem gosta muito de sair, é uma época boa da vida que você quer sair, quer se divertir, e muitos jovens moram com idosos, né? Então, os jovens acabam andando por alguns lugares, entram em contato com pessoas, que é inevitável, e acabam voltando e contaminando esses idosos. E os idosos também, eles são muito de não acreditar nessas coisas de doença, acho que isso não vai chegar, né? E assim, eu sempre converso com eles, rapaz, não venha para aqui hoje, você ligue para a gente resolve isso por telefone. Porque assim, a gente sabe se pegar um paciente desse, a chance de se tornar grave é muito grande. Então a gente tem o maior cuidado em relação a isso. Então tá bom. Então eu agradeço aqui ao médico. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Quero também aqui agradecer à secretária Lena, né, que está fazendo um ótimo trabalho aí na cidade de Santana do Seridó, né? Agradecer toda a equipe aí.
né, por ter aceitado aí o nosso convite, né, para participar aqui dessa entrevista. Então, doutor, muito obrigado, tá bom? Eu agradeço de coração aí as suas explicações e também quero agradecer aqui a Lena, né, que ela deve estar aí próxima ao senhor. Não sei se ela está me ouvindo, mas quero agradecer também. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Boa noite e até mais, amigo. Eu que agradeço a oportunidade de explicar, de poder passar essa mensagem para as pessoas, né? De ficar em casa, de ter cuidado para não se contaminar. Claro que um dia pode ser que a gente vá se contaminar, mas não agora, né? Vamos ter esse cuidado, né? Verdade. Muito obrigado, doutor. Então tá aí, essa foi a entrevista com a secretária de saúde da cidade de Santana do Seridó e também um médico, né, que trabalha lá na cidade de Santana, né? Então, a todos vocês que acompanham aqui a TV Social Media, meu muito obrigado, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? TV Social Media. Também nós estamos lá no Instagram, @TV Social Media e no Facebook, tá bom? Se você quer nos acompanhar em uma dessas plataformas, então vai lá, acompanha a TV Social Media, tá bom? A todos vocês, fica com Deus.